Metrópole Entrevista. Eu vou conversar, olha aí, grande figura, doutor Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-presidente da Anvisa. Acompanhei muito o seu trabalho, doutor Vecina. Muito bom dia, um prazer enorme conversar com você. Tudo bem? Ora, bom dia. Tudo não vai bem, mas a gente vai levando. Quero agradecer de estar aqui com você e com a sua audiência. Um grande prazer e uma honra para mim. Doutor Gonçalo, me diga aí o seguinte. Essa atitude da Anvisa em relação à Coronavac, como é que o senhor vê ela? Como é que o senhor classificaria? Ela é normal, está certa? Foi um evento que justificava essa suspensão ou não? Olha, vacina é um remédio que se aplica em gente sadia. A gente sadia não pode ficar doente quando toma um remédio. Então a vacina tem que ser absolutamente segura e ter uma grande chance de produzir o efeito que a gente espera dela, ou seja, aquilo que a gente chama de eficácia. Quando a gente está fazendo os testes de uma vacina, se ocorre um óbito, isso é um evento adverso grave. E nós temos que investigar para saber se aquele óbito se deveu ou não à vacina. O sujeito pode ter morrido atropelado, mas ele pode ter morrido atropelado porque ele vacilou, porque ele estava meio tonto, porque qualquer coisa assim. Então tem que investigar. Neste caso, aconteceu um óbito um pouquinho mais complicado que o normal dos óbitos. Porque a gente, quando a gente morrer faz parte da vida, como disse o nosso querido presidente, tá certo? Porém, neste caso, este óbito foi um óbito que poderia ser uma violência e teria que ter uma investigação criminal que poderia terminar, inclusive, com um processo. Porém, poderia ser também devido à vacina. Então, a Anvisa agiu de uma maneira correta, suspendendo a investigação. Porém, quando o Butantan soube do óbito, ele comunicou aos dois órgãos brasileiros que acompanham pesquisas, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é do Conselho Nacional de Saúde, e a Anvisa. Ele comunicou de maneira falha, faltou dado na comunicação dele. A CONEP identificou a falta de dados e ligou para o Butantan. Falou assim, olha, não está bom, vamos conversar. O Butantan aceitou, fez uma reunião com a CONEP, elucidou, e a CONEP falou, está liberado. A Anvisa, está havendo um atrito ali entre a Anvisa e o Butantan desde o começo das testes desta vacina. Lembre-se que algumas semanas atrás, a Anvisa precisava de uma autorização para importar um produto que vinha da China, que vai ser útil na produção posterior da vacina. E aí a Anvisa falou, olha, nós temos uma reunião aí, dia 5 de novembro, a gente vai analisar. E isso nós estávamos lá pelo dia 25 ou 26 de novembro. Pô, vocês não podiam adiantar para nós? Disse, olha, a agência trabalha direitinho. Então, a agência valeu-se daquela regra que nós conhecemos aos inimigos da lei. Ou seja, o processualismo, aquela coisa normal da burocracia. Então está havendo um atrito entre a Anvisa e o Butantan. Isso é bom? Isso é ruim, né? Por trás desse atrito tem a briga do presidente com o governador. Os dois querem ser presidentes. Isso politizou uma coisa absolutamente técnica, importante para a saúde do povo brasileiro, que é essa vacina que está sendo testada e tem grandes chances de ser uma boa vacina e será bem utilizada pelos brasileiros. Precisamos das duas vacinas que estão sendo testadas. Com as duas vacinas, nós não conseguiremos vacinar todo mundo no ano que vem. Então, precisamos
Vamos torcer para que dê tudo certo agora. A Anvisa está resguardando a saúde do brasileiro, fez tudo certinho, só que foi meio formalista demais. E aí o presidente da República aproveitou para a politização. 1-0 para Jair Bolsonaro. Aí é demais, não é não, doutor Gonzalo? Não, mas não, veja, é de chorar, né? Quando você vê, por exemplo, o Joe Biden nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fala é: vamos colocar ordem na pandemia. É assim, é assado e tal, e isso. E aqui, sem liderança, veja, uma pessoa que é o presidente do país tem que dizer para a sociedade o que a sociedade deve fazer. A sociedade quer ouvir o líder. Nós gostamos de ser liderados. Então, a maioria não gosta, mas temos que ter uma ordem. O Bolsonaro não apega uma, ele joga todas na lata do lixo. E ainda despreza os mortos, as famílias dos mortos. Neste caso também desprezou o morto, o agente lá ele era uma pessoa que se dedicou a uma pesquisa, ele aceitou participar de uma pesquisa e morreu por vontade própria, enfim, mas de qualquer forma era uma pessoa a ser mais respeitada e não ser tratada do jeito que o Bolsonaro tratou. Nós estamos numa crise muito grande política. Eu acho que alguém precisa tomar uma providência, porque não é correto, do ponto de vista do arranjo jurídico do país, um presidente ter as posições que este teve. Então, é gravíssima a situação que nós enfrentamos por causa da nossa liderança maior. Eu estou conversando com o doutor Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da USP e ex-presidente da Anvisa. Gonzalo, veja bem, há alguns dias aí o ministro da Saúde, o general Pazuello, assinou um protocolo para comprar 46 milhões de unidades dessa mesma vacina, Coronavac. No dia seguinte, o presidente chama ele de traidor, que a caneta é dele, que não vai comprar. Quer dizer, aí fica uma coisa complicada para o povo saber para que lado nós vamos, né? E desmoraliza o próprio ministro da Saúde dele, o general. Depois vai na casa do general, o general super constrangido diz, aquela história, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ontem o general voltou a trabalhar e disse, olha, essa doença não é tão fácil assim, ao contrário do que Trump e Bolsonaro dizem, é uma gripezinha. E aí, doutor Gonzalo? Olha, eu tenho certeza que fresco eu não sou, como ele sugeriu, entendeu? Marica! Marica, e você também não, tá certo? De jeito nenhum. E você que nos está ouvindo também não. Vamos dizer claramente, nós não, ele talvez. Então, essa coisa é uma coisa impressionante, né? O negacionismo, e além disso, envolver nesse negacionismo ciência em bom estado, que é o caso das pesquisas relativas às vacinas. Então, são rigorosíssimos os testes. O mundo inteiro está olhando para os testes nos lugares em que estão sendo realizados. A vacina russa, por exemplo, que também está em discussão aí na Bahia, não é tão considerada assim. Por quê? Porque não está levando em conta os critérios muito duros, e tem que ser muito duros, em relação à aprovação de uma vacina. Então, dizer que não vai comprar uma vacina que tem grande chance de ser uma vacina boa, eficaz e segura, é criminoso. Não é ignorância, é crime. Então, eu espero que o judiciário começou a se mover, né? O ministro Lewandowski já chegou e pediu para a Anvisa se explicar. E eu acho que é importante que tenha esse clima de veja lá o que você está fazendo, nós estamos de olho em você. Eu não tenho dúvida que os 3.000
servidores públicos da Anvisa vão fazer de tudo para que a Anvisa não seja um instrumento da politicagem. E tenho certeza que o atual presidente, que é médico, vai respeitar o seu currículo de médico e vai fazer valer o fato de que a Anvisa é um órgão de Estado e não de governo. Né? Então, pena que o nosso presidente, de vez em quando, tem esses arroubos idiotas de querer negar a importância de ter uma vacina como essa que está em testes pelo Instituto Butantan. Repito, nós vamos precisar das vacinas das duas instituições. Vai comprar 46 milhões de doses da Sinovac e tem aí alguma coisa em torno de 100 milhões de doses da vacina inglesa. Isso dá 140 milhões de doses. Isso vacina metade porque são duas doses, né? Então vai vacinar 70 milhões de brasileiros. 70 milhões de brasileiros é um terço dos 210 que nós temos vacinado. Aí, se entrar em produção imediatamente, nós vamos ter mais 100, 150 milhões de doses no ano que vem. Mas isso vacina de novo, é metade. Vai vacinar mais 70, 80 milhões de pessoas. Então, nós vamos terminar de vacinar a população brasileira, se tudo correr muito bem, em 2022. Então, 2021 vai ser essa mesma desgraça que nós estamos vivendo hoje. E está subindo. Né? A segunda onda lá na Europa está um desastre. Aqui em São Paulo, todos os grandes hospitais privados estão cheios. Nós estamos vivendo, não estamos vivendo uma segunda onda, nós estamos vivendo um aperto, um recrudescimento da primeira onda. Na Europa a situação está muito pior. Nós temos que tomar cuidado aqui. Né? Não pode fazer festa, não pode fazer aglomeração, tem que manter um mínimo de distanciamento social, tem que usar máscara, tem que usar máscara. Essa doença, ela se espalha muito rapidamente e ela mata uma parte das pessoas que ela pega. Então nós temos que ter um comportamento mais responsável. Temos que olhar para o presidente e fazer o contrário do que ele está propondo. Mas cada brasileiro tem que tomar a sua decisão. Vocês aí em Salvador, tomem a sua decisão. Cuidado com aglomerações, principalmente os jovens. Eu não tenho medo de ficar doente. Tenha medo do seu pai, da sua mãe, do seu avô ficar doente. Porque quando você ficar doente e voltar para casa, você vai infectar o pessoal que está lá em casa. Então você tem que pensar um pouquinho mais além do que você enxerga. Doutor Gonzalo, o SUS, o que seria do Brasil se há vários anos um grupo, inclusive de grandes médicos e sanitaristas brasileiros, na contramão do que existia, inclusive, não tivessem forçado a barra para criar esse sistema único de saúde? Veja bem, eu vou dar dois exemplinhos. Um é o exemplo da vacina. O Brasil hoje distribui anualmente 300 milhões de doses de 23 tipos de vacinas diferentes para a população. Isso fez com que a mortalidade infantil caísse muito importantemente desde o início desse projeto de 30 anos, que é o SUS e o Plano Nacional de Imunizações. O outro exemplo é o exemplo de uma doença que às vezes a gente esquece dela, mas ela está aí, chama-se AIDS. O Brasil tem hoje algo em torno de 800 a 900 mil portadores do vírus. Todos eles em tratamento, todos eles em acompanhamento em unidades especializadas do SUS. Tem um plano de saúde, não tem um plano de saúde, ninguém faz acompanhamento da sua doença no plano de saúde, faz acompanhamento no SUS, que tem os ambulatórios de poliespecialistas e acompanha esse pessoal. No ano em que o Brasil, o SUS, decidiu tratar 100% dos portadores do vírus, a África do Sul resolveu dizer: aqui nós não temos dinheiro para fazer isso. Nós não vamos tratar os portadores do vírus. Hoje, a África do Sul tem 15% da população portadora do vírus da AIDS. Se o Brasil tivesse feito o que a África do Sul fez, 15% da população brasileira poderia estar contaminada hoje.
significa alguma coisa em torno de 40 milhões de brasileiros. Temos 900 mil, poderia ser 40 milhões de brasileiros portadores do vírus da AIDS. Veja o sofrimento que teríamos, mas o SUS tomou a decisão. O SUS, e agora eu vou colocar o dedo na ferida, o SUS e a sociedade brasileira. Foi esse movimento de ONGs, foi a imprensa, foi o Ministério Público que empurrou os governantes a tomar a decisão correta. Neste momento, o SUS, que está salvando o nosso tempo agora, está correndo risco. Se você que nos está ouvindo agora não fizer a sua parte de exigir dos governantes que mantenham o SUS funcionando o ano que vem, nós vamos ter um sofrimento danado, porque estão querendo cortar 35 bilhões do orçamento do SUS no ano que vem. Então, é importante que a sociedade acorde para a importância de ter um sistema público, universal de assistência à saúde, financiado por impostos que nós pagamos, né? Não é gratuito, ele é financiado por impostos que nós pagamos, mas tem que dar acesso a todo mundo, tem que dar acesso universal a todos e dar uma medicina de boa qualidade. Precisamos trabalhar para que isso aconteça melhor. O SUS precisa ser corrigido, tem grandes problemas, mas é o caminho da civilização, de um país menos desigual que este país onde nós vivemos. Grande doutor Vecina, que prazer, rapaz, conversar com você. Muitíssimo obrigado. Parabéns, continue na sua luta. Nós aqui lhe admiramos muito e vamos voltar a conversar com você outras vezes, se você permitir. Muito bom dia, Gonzalo. Vai ser um prazer imenso conversar com vocês e com os nossos amigos baianos. Bom dia para vocês e vamos à luta. Vamos à luta! Grande doutor Gonzalo Vecina. Isso é que é bom da gente ouvir, né, rapaz?